Queridos e queridas, boa noite. Boa noite. Já é a segunda vez esse ano? Ou a terceira? Eu acho que já é a terceira. Terceira, né? Talvez nós ainda conseguimos mais 2 vezes esse ano em outubro e em dezembro, né? Sim. Então, queridos, que cidade gostosa estar aqui de novo com vocês, viu? Uma maravilha. E foram 2 leituras tão bonitas. Uma falou sobre a pressa, né? A gente tem pressa de resultado e não gosta de atravessar o processo. Fica com raiva de ter que fazer a caminhada e fica desejando a chegada. E na outra ficou falando sobre a cólera, a necessidade de aperfeiçoar o nosso de dentro, para a gente dominar o ímpeto de cólera, de raiva, de inquietação, né? E é interessante, tem a ver a pressa com a cólera, porque muitas vezes a gente se enraivece porque o resultado que nós queremos não chegou ainda. Está demorando, não é? Às vezes a gente faz uma plantação e ela se perde. E isso pode nos encolerizar, nos deixar raivosos, desanimados. Mas é nesse momento que a gente se esquece que, às vezes, se nós demonstrarmos fé diante de Jesus e uma doçura no coração naquele momento da frustração, aí a colheita seguinte vem o dobro ou 4 vezes maior. Se a gente não demonstra isso, não aprende a lição, aí as colheitas seguintes dão problema também. Sabe por quê, queridos? Porque no cotidiano, a maneira como a natureza funciona, o universo funciona, é assim. Ele me entrega lá na frente uma coisa parecida com a que eu vi aqui, sabia? É esquisito falar isso, mas eu vou explicar para vocês. Se eu passo por essa rua todo dia, se eu moro aqui e vou lá para o sítio todos os dias, e no meio do caminho eu vejo uma rua suja, mal cuidada, crianças barulhentas, carro buzinento, e isso tudo me incomoda muito, pode ter certeza no outro dia, a criançada vai me dar uma bolada, eu vou tropeçar numa pedra, vai aparecer mais buraco no meio do caminho, vai aparecer alguém no meio do caminho que vai me atrasar com alguma coisa, alguma situação, eu vou esquecer algo em casa, eu vou ter que voltar, e aquele inferno interior fica interminável. Por isso é que tem aquele ditado, quanto mais eu rezo, mais fantasma aparece. Não é quanto mais eu rezo, quanto mais eu reclamo. Quanto mais eu encolerizo. No entanto, se eu tenho que levantar todos os dias para sair de uma residência aqui na vila, para ir lá para o sítio trabalhar, ou para ir para a cidade, trabalhar no comércio, e no meio do caminho eu vou cantando. Por exemplo, eu vou de bicicleta, vou cantando, oh meu Deus, olha, está nascendo o sol, que maravilha, Jesus. Eu posso ver o nascer do sol todos os dias. Que vida maravilhosa que eu tenho, e eu dou conta de pedalar, não é? E no meio do caminho eu sou capaz de dar um tchau de alegria sincera, um Deus te abençoe para todo mundo no caminho. A minha vida se torna abençoada, eu encontro lá na frente passarinhos lindos, e quando eu olhar para o céu eu vou ver um azul mais bonito do que ninguém vê,
e o ar que eu respiro vai ser curativo. A água que eu bebo, eu vou sentir ela mais deliciosa do que os reclamões sentem. E por eu não me encolarizar, a minha saúde fica excelente, eu durmo bem, a minha digestão vai bem, o meu relacionamento vai bem, não é? Até um bezerrinho vem para perto da gente. Não esqueço, na última vez que eu vim aqui, estava ao lado do Diogo lá no curral, mexendo com as vacas, o bezerrinho veio para perto. Eu vi que ele sentiu que queria que fizesse carinho nele, fiquei fazendo carinho e ele abaixou assim, ficou parecendo um cachorrinho de tão mansinho. Aquele bezerro é o símbolo dos problemas da vida. Se eu tivesse com o coração angustiado naquele dia, encolarizado, com raiva, reclamando de qualquer coisa, o bezerro não vinha para perto. Quem vinha para o meu lado é um cachorro latindo, querendo morder minha canela. Ele ia sentir a minha cólera. Não tem falha, queridos. A gente encontra lá adiante uma coisa parecida com o que nós vimos aqui agora. Outro dia alguém me perguntou assim, mas isso não está no Evangelho, onde é que você viu isso? Eu falei, não. Eis que um semeador saiu a semear. Como assim não está no Evangelho? E semeando, uma parte da semente caiu ao meio do caminho. Vieram os pássaros do céu e devoraram. Outra caiu nos espinheiros. Quando brotou, o espinheiro abafou o arbusto nascente e ele não prosperou. Outras caíram na areia e o sol veio e as queimou. Mas uma parte caiu em solo bom, fértil, terra macia, úmido, e elas produziram 20 por 1, 50 por 1 ou 100 por 1. Pensou que maravilha, uma lavoura que produza 100 por 1, cada semente produzir 100 unidades. É o símbolo da alegria que o meu olho vê no mundo no meio do caminho. Porque se o meu olho não vê no meio do caminho a alegria de Cristo para mim, então eu sou um espinheiro, um solo arenoso, ou um terreno de pedras, onde a semente de Jesus não brota. E, queridos, eu garanto para vocês, se a semente de Jesus não brota dentro de mim, a minha vida é um tormento. Não importa se eu estou rodeado de condições fáceis, favoráveis, positivas, mas a minha vida se torna tormentosa. Porque se a semente de Cristo não vingar dentro de mim, eu estrago os melhores relacionamentos com os meus pais, com o filho, com o cônjuge. Eu estrago com a minha rispidez, com o meu queixume, com o meu azedume, com as minhas mentiras. Eu estrago tudo. E se eu tiver uma saúde excelente e a semente de Cristo não prosperar dentro de mim na forma de uma alegria de viver, eu estrago a saúde. Desenvolve úlcera, gastrite, como é que chama aquela da doença da dor de cabeça crônica? Esqueci. Enxaqueca, não é? Fibromialgia, tudo quanto é tipo de doença horrorosa vem do mau humor crônico. Isso não é lenda, já é estudado na medicina e na psicologia, isso é certo. E eu posso
nascer filho de uma família de magnatas, família de pessoas muito ricas. Se não me vai a alegria de Cristo no coração, a minha riqueza só serve para eu gerar rancor, ódio, ressentimento e vingança contra mim. Na família, nos amigos ao redor, que eu vou ficar rodeado de amigos falsos, funcionários que vão ser traidores, perseguidores, sócios que vão me passar a perna, dar o cano, e corre o risco de eu terminar a vida sem nada. E se eu tiver tudo isso, e tiver também uma inteligência fora do comum, ou aquela pessoa que desde de criança todos falam, nossa, esse garoto, essa garota vai ser um gênio. Eu posso ter a maior intelectualidade e ser o maior doutor do mundo. Se a semente de Cristo não gerar uma alegria para mim no dia a dia, aí eu me torno aquele intelectual chato. Quem já fez faculdade já passou por essa experiência de ter aquele professor nojento, insuportável, que está ali, a gente só tolera porque precisa passar naquela disciplina. O dia que termina o semestre, a gente fala assim, Deus te leve, não traga nunca mais. Ninguém quer por perto, colegas não querem. Eu tive um paciente que era desse jeito, era o professor mais brilhante que tinha na Universidade Federal em Goiânia. Ele tinha livros publicados, artigos, era chamado para tudo quanto é processo de pesquisa, mas lá dentro da universidade ninguém queria trocar uma palavra com ele, nem colegas de trabalho, nem aluno, todo mundo o detestava. E ele detestava todo mundo. Só depois que ele aceitou que ele precisava de mudar uns pensamentos aqui, é que a vida dele ganhou algum sossego, ganhou uma paz. Eu tive a alegria de ver ele nos últimos dias da vida dele falando assim: se eu tivesse vivido a minha vida inteira como um ignorante, um analfabeto, mas se na vida inteira eu tivesse vivido a alegria que eu sinto nos últimos anos, desde que eu comecei a deixar a mensagem de Cristo modificar meu coração, teria sido muito melhor. Eu não ter tido conhecimentos nenhum, fama nenhuma, eu teria tido uma vida muito melhor. Aí ele concluiu, foi a última vez que eu o vi vivo nessa existência, ele concluiu, mas valeu a pena que nos últimos 3 anos eu tenho passado a viver numa paz crescente. E os familiares dele, a filha que cuidava, me falava assim, ela me chama de padrinho, ela falava, padrinho, se me contassem eu não acreditava. Porque o meu pai sempre foi insuportável, mas esses 3 últimos anos eu sou obrigada a acreditar que Jesus existe e faz milagre, porque se ele transformou meu pai, eu também quero aprender. E ela, que também era uma descrente, começou a aprender, e vocês acreditam que hoje ela é uma diretora de um centro espírita lá em Goiânia? Para você ver a transformação que o pai aceitou fazer na vida dele, no final de uma vida, nos 3 últimos anos, já doente de uma doença incurável, modificou a própria filha, a ponto de ela hoje ser educadora de centenas. Um dia nós vamos lá para você assistir o trabalho. Auditório grande, são mais de 300 pessoas assistindo. Você precisa de ver que doçura que ela se tornou.
O pai não teve tempo de se tornar uma doçura nesta vida ainda, mas a filha teve. Não quer dizer que a semente foi bem plantada, num terreno bom, e na próxima ele dá conta. Em vez de ser aquele intelectual chato, intolerável, ele já vai ser um sujeito mais ou menos. Já vai dar para conviver. Não vai vir santo, não. Não é assim que o Espiritismo ensina, que a gente faz assim. Não é, não. Mas ele já vai vir mais tolerável. Já vai vir aquele sentimento, eu preciso domar a minha enjoeira, a minha cólera. Eu preciso de baixar um pouco o topete. Eu preciso da alegria de Cristo mais do que tudo. E aí, quem sabe, daqui 2 ou 3, ele vai ser um Francisco de Assis. Talvez ainda evolui mais que a gente, muito mais rápido. Se torna um Chico Xavier antes da gente. Acontece, e sabiam que nem sempre quem sai na frente chega primeiro? Tinha um desenho animado antigo, isso eu assisti na infância, 30 anos atrás, uma corrida entre a tartaruga e acho que uma lebre, um coelho, não sei. E a tartaruga fazendo um esforço danado e o coelho desdenhou dela, a lebre, não lembro que bicho que era. Falou, eu vou dormir um sono debaixo dessa árvore e ainda chego antes. Quando esse animal acordou, essa lebre, viu que a tartaruga estava quase chegando. E aí acelerou. Mas no desenho a tartaruga levanta aquela roupinha dela, fica com a perna compridona e começa a dar passão grande. E chega lá antes. E ela é festejada como campeã. E a lebre fica com aquele carão. Típico de quem foi arrogante. Então, queridos e queridas, é para enfatizar que quando o Evangelho fala que a cólera é um veneno perigoso, é uma verdade. Ele envenena a saúde do meu corpo, a cólera, a raiva, o nervosismo. Ele envenena os relacionamentos, ele estraga a minha carreira profissional, ele estraga até uma planta. Um dia que eu tiver com uma grande raiva, se eu der uma contemplada numa rosa da casa de alguém, se essa pessoa não for uma pessoa que ora muito, a roseira dela morre, pode adoecer um animal, pode estragar um automóvel. Eu não vou contar quem é, não. Na minha família nós temos 2 automóveis. Uma certa pessoa dirige o outro e eu dirijo este. Este que está comigo hoje era o da outra pessoa. Vivia na oficina estragando. E o meu, mais simplesinho, andando bem, não dava traseira nenhuma. Aí trocamos, que essa pessoa, não, estou com raiva desse carro, eu vou ficar com o seu, você fica com o meu. Agora o de lá começou a estragar. E você anda comigo e não dá trabalho nenhum. Até a máquina sente a energia da raiva, da cólera, do queixume, do xingamento. Até a máquina, até o metal, a borracha, não aguenta dias e mais dias de queixa, de ira, xingando o outro no trânsito, reclamando, falando aquele nomão que a gente não deve nem nunca repetir. Nem pensar. Nem pensar. Nem a máquina aguenta, imagina se o meu corpo vai aguentar. Não vai. Então, nós não podemos esquecer nunca disso. Todos os dias, quando vier aquele ímpeto da raiva,
do desgosto, aquela vontade de queixar, de esbravejar, de blasfemar. Opa! Mas eu sou solo arenoso ou fértil? Eu tenho que me fazer essa pergunta, não? Eu sou um espinheiro ou eu sou um canteiro de terra adubadinho para Jesus? Eu sou um solo pedregoso ou eu sou a terra macia que foi arada para receber a semente? Eu vou frutificar para a minha vida ser abundante, alegre, sadia, para a minha carreira profissional ser brilhante, para a minha empresa só melhorar, para eu, se eu sou empregado, para eu, continuar na empresa que eu amo e até subir de cargo, melhorar um dia, virar um gerente, um supervisor, uma coisa assim, ou ir para uma empresa melhor, que alguém me vem e me chama, ou eu vou ser aquele profissional frustrado, queixoso, irritadiço, que faz serviço mais ou menos, e vou estragar a minha carreira. Todos os dias nós temos que nos perguntar: o meu olho, ele é um olho através do qual Cristo vê o mundo e se alegra? Ou o meu olho é um olho através do qual a chorança do mundo vê motivos para reclamar? Todos os dias nós temos que perguntar, queridos, quando vocês olharem para um filho, por exemplo, que dá trabalho, que o coração já não aguenta aquilo mais, aquela tristeza, aquele desânimo de ver tantos anos de decadência. O que o seu olho vê? Alguém que vai piorar? Ou o seu olho é o olho de Cristo, que já é capaz de ver o filho liberto daquela obsessão, daquela dor, bonito, alegre, livre de vícios, no bom caminho? O seu olho vê o quê? Todos os dias nós temos de escolher qual é a semente. A da cólera, do que vai esbravejar, do que vai condenar, ou daquele que, quando percebe que está esbravejando, condenando, que nós vamos fazer isso. Mas na hora que eu percebo, opa, agora eu conheço o Evangelho, meu olho é o olho de Cristo. Aí eu já falei a coisa que não devia, aonde não devia, na hora que não devia, e talvez nem tem jeito de voltar lá e consertar com a pessoa, ou porque ela não me recebe mais, ou porque eu não encontro essa pessoa mais, ou por qualquer motivo. Mas eu ainda posso entrar na casa de Deus, aqui, não é templo, é aqui, falar assim: oh Jesus, eu estava num pesadelo quando eu disse aquilo, quando eu me irritei, mas agora eu acordei. Eu lembrei que eu te aceito como governador da minha vida, e agora eu já estou mentalizando aquela pessoa ali que eu amaldiçoei, alegre, sadia. Aquela situação que eu reclamei, e eu já estou vendo ela resolvida. Eu aceito que o Senhor renove a paisagem do mundo, renove o meu lar, renove a carreira,
Vocês cantam aqui de vez em quando? Canta, Tatiana. A Tatiana canta. Ela gosta de cantar. Vocês sabem aquela música assim, eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Ela fala assim, ó, quebra e transforma, me faz de novo, Senhor. É forte isso, né? É uma música muito forte. Isso pode ser até uma oração. E ela tem que ser feita todos os dias. Sabe por quê, queridos? Porque amanhã eu vou me comportar como um vaso velho de novo. É a certeza. Certeza. Mas eu também tenho certeza que eu posso depois lembrar de Cristo e falar, opa, não sou aquele ser mais. E aí eu posso repetir, Jesus, eu quero ser o vaso novo. Quebra e transforma, limpa de dentro para fora. Porque Jesus, eu quero ter saúde. Eu não estou afim de figurar entre os doentes do mundo. Por isso que eu quero que o Senhor me mude de dentro para fora. Eu quero ter relacionamentos excelentes. Eu quero ter carreira profissional próspera. Eu quero ter uma carreira estudantil próspera. Eu quero estar protegido dos perigos e vícios do mundo. Eu quero estar livre do assaltante, do assassino, do estuprador, do sequestrador, do caluniador. Eu quero estar livre de todos esses males. Eu aceito, Jesus, que o Senhor me livre. Mas para isso o Evangelho nos ensina que ele tem que me limpar de dentro para fora e é todos os dias, queridos. Não adianta desanimar, mas eu caio de novo. Caia, mas levanta de novo e ora de novo e fala assim, de novo quero ser renovado. Tá bom, vamos encerrar por aqui que o tempo nosso já deu, viu? Obrigado, queridos.